Irmãos, pode tomar os vossos assentos essa noite. Vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 10. Lucas 13, a partir do verso de número 10. Amém? Num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar, de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Amém? Irmãos, quando ele me fez o convite para mim estar ministrando, e ele me passou o tema, né? Qual Jesus muda a vida, né? E confesso, pastor, que eu tive dificuldade de montar a mensagem com esse tema. Porque nós podemos pegar vários exemplos da Bíblia, a qual pessoas tiveram uma mudança de vida através de Jesus. Mas o que Deus falou comigo a respeito de mudança, Jesus, ele muda a vida. Verdadeiramente, eu tenho certeza que se pessoas aqui essa noite pegarem o microfone aqui para contar o que Jesus já fez, a mudança que ele fez na vida de cada um, eu tenho certeza que sai muita coisa boa aqui que Jesus fez. Mas irmãos, Jesus ele faz, Jesus ele muda. Só que Robinho, tem uma condição, Robinho. Sabe qual é a condição? Nós queremos. Porque Jesus ele quer nos mudar, ele quer nos transformar, mas existe um porém. Nós queremos ser mudados? Nós queremos ser transformados? Porque existem, irmãos, pessoas que estão como essa mulher aqui, 18 anos, encontrando Jesus, e 18 anos sem nenhuma mudança. Existem pessoas que estão há mais tempo ainda. Tudo por quê? Porque nós esperamos a parte de Jesus e nós esquecemos de fazer a nossa. E eu fiquei pensando a respeito disso, porque eu falei, não, Jesus muda. Sinceramente, verdadeiramente ele muda. Mas ele muda quem quer ser mudado, e ele transforma quem quer ser transformado. E às vezes muitas pessoas até dão um primeiro passo em direção a Jesus. Sabe aquela ministração a respeito de encontro? Quando nós encontramos Jesus, Tom, sabe? Se você encontra com Jesus, você sai dali transformado, ele muda a sua vida? Nem sempre. Nem sempre. Judas andou 3 anos e meio com Jesus. E qual foi a transformação que ele teve? Depois que ele entrega Jesus, bate o remorso. Mas ele se encontrou com Jesus quantas vezes? Mas aí você pode falar para mim, mas aí ele não teve um encontro genuíno com Deus. Mas não deixa de ser um encontro. Foi um encontro. Por quê? Porque Jesus ele quer mudar. Mas, e nós? Queremos ser mudados? E o mais interessante é que às vezes nós até queremos ser mudados, mas o problema é que nós queremos ser mudados do jeito que nós queremos, não do jeito que Jesus ele quer fazer.
Às vezes, Ele quer nos mudar, sabe? Totalmente, Maurício. E eu não estou falando que a mudança é de um dia para a noite, não é isso que eu estou falando. Mas nós queremos que Ele mude só algumas coisas. Ó, nessa parte aqui, Jesus, eu ainda não estou pronto. Nessa parte aqui eu ainda não estou pronto, Tom. Aqui você pode mexer. Nós queremos que a mudança seja do nosso jeito, do nosso tempo e da maneira que nós queremos. Como se, às vezes nós achamos que Jesus é o funcionário nosso, Tom, a qual nós somos o supervisor e damos ordem para Ele. Ó, Jesus, aqui hoje você vai fazer só isso. Amanhã você faz isso. Não, Jesus, hoje não. Hoje não dá para você fazer isso. Eu ainda não estou preparado. Como se Ele dependesse da nossa aprovação para fazer alguma coisa. Mas às vezes nós agimos assim, irmãos. Eu não estou falando de ninguém, eu estou falando de mim, porque às vezes eu também ajo assim. Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Às vezes nós queremos que a mudança qual Ele tem para nós atrase um pouquinho, sendo que aquilo que Ele tem para nós é hoje. Porque parece que nós vivemos sabendo do dia da manhã, como se nós tivéssemos o controle na nossa mão. O rapaz que fez a placa aqui da igreja ali, quarta-feira saiu para trabalhar de manhã e não voltou mais. Teve um infarto e morreu. E às vezes nós achamos que a mudança a qual Jesus quer fazer na nossa vida, ela tem que se encaixar dentro do meu e do seu tempo. E a Bíblia diz que Jesus, Ele está ensinando na sinagoga. E diz que havia uma mulher que 18 anos ela tinha uma enfermidade. E não tem lugar melhor, irmãos. E não tem pessoa melhor que possa curar a enfermidade do que Jesus. Mas sabe qual é o primeiro passo que nós temos que dar? É reconhecer a nossa necessidade. É reconhecer, falando da parte de mudança, é reconhecer a necessidade de mudança. Sem isso, não tem condições. Imagina só, nós venhamos no culto, todos os cultos que tem aqui na igreja, quarta, domingo, está na célula, está nos redes, mas eu não preciso mudar em nada. Eu não tenho nada para mudar. Aí fica impossível, irmãos, Deus trabalhar. Porque o primeiro passo é nós reconhecermos a necessidade de mudança. Às vezes nós entramos no culto igual aquela mulher entrou, com problemas, com dificuldades, passando às vezes por situações difíceis. E aí Jesus fala para nós: vem aqui, coloca nas minhas mãos isso que você está passando. E aí nós duvidamos do tamanho do Deus que nós servimos. Às vezes nós pregamos sobre um Deus que pode tudo. Nós cantamos sobre um Deus que pode tudo, mas na vida do outro. Porque quando é na nossa vida, nós limitamos o poder de Deus. Porque quando é para nós deixarmos Ele trabalhar em nós, o que nós fazemos? Nós limitamos até onde Ele pode ir. Irmãos, infelizmente eu tenho uma notícia para te dar. Só vive coisas extraordinárias com Deus quem se entrega verdadeiramente para Ele. Se entregar 10% é bom, para um começo é bom. 20% é bom, para um começo é bom. 30% é bom, 50% é bom, para um começo é bom,
mas a gente não pode viver todo o tempo nos 50%. Nós não podemos viver a nossa vida com Deus olhando as coisas acontecer na vida de outras pessoas e deixando de viver aquilo que Ele tem para nós. Por causa do quê? Por causa de nós mesmos não acreditar naquilo que Ele pode fazer na nossa vida. Nós acreditamos e oramos por pessoas, e até vemos muitas vezes pessoas sendo curadas, mas na hora de trabalhar na nossa vida, de deixar Ele mudar, aí não tem condições. Admitir que precisamos de transformação é o primeiro passo. Assim como essa mulher encurvada reconhecia sua limitação física, nós precisamos reconhecer as nossas limitações físicas, espirituais, porque somente Ele tem o poder de resolver isso para nós. A parte dele vai ser feita, mas e a nossa? Culto de quarta-feira, irmãos. E vocês estão aí, amém? Amém? Eu achei que não tinha mais ninguém aqui. É que às vezes nós se preparamos para o culto de domingo, Tom, sabe? Culto de domingo, a gente vem naquele pique, sabe? Fogo. Falou então que é festividade, aí o fogo dobra. Mas no culto da quarta é difícil o fogo pegar, irmão. É difícil. Pensa numa complicação, é o culto da quarta-feira, irmãos. É tenso. Porque parece que o Deus do domingo não é o mesmo Deus da quarta. E aí nós selecionamos o dia que nós venhamos preparado para adorar. Imagina só, se quem toca aqui falasse: ah não, hoje eu vou tocar não. Quem canta aqui fala: hoje eu não canto. Imagina se o pastor falasse: não, hoje eu não vou, porque é quarta-feira. E todo mundo pensar assim, aí dá ruim, não dá, irmão? Nós temos que buscar esse encontro com Jesus. Assim como aquela mulher, ela saiu da casa dela para ouvir alguém ministrar. E naquele dia, quem estava lá ministrando? E às vezes nós fazemos até seleção de pregadores. O Duque vai pregar. Ixi, não gosta do pregando. Irmão, não gosto do Tom pregando. E bem no dia que ela foi, Jesus está pregando. Imagina se ela deixasse de ir, porque quem ia pregar ia ser o outro irmão, e aí bem Jesus ensinando no dia, aí dá ruim, né? Um verdadeiro encontro com Cristo muda vidas, irmão. Verdadeiro encontro com Cristo, ele muda vidas. Nós podemos até passar por Ele, até cumprimentar Ele, mas mudar, transformar, é só quando acontece igual aconteceu com Zaqueu, sabe? Receber Ele em casa, não apenas aqui na igreja. Irmãos, coisa mais fácil que tem é a gente andar com Jesus aqui dentro. Todo mundo está no mesmo propósito, no mesmo espírito. Adorar Ele é fácil. Na hora que der 9h20, 9h30, que o portão fechar, é aí que a gente tem que mostrar se nós estamos andando com Ele. Porque nós temos que pensar assim. Eu penso isso, eu falo isso com Ele. Sabe qual é uma das minhas maiores preocupações em servir a Deus? É dar testemunho, e um bom testemunho. Essa é uma das minhas maiores preocupações. Sabe por quê? Porque do mesmo jeito, irmãos, que nós temos o poder de ganhar vidas
para Jesus, através do Espírito Santo, não do nosso merecimento, nós também temos o poder de tirar pessoas da presença de Deus. Porque pessoas olham para nós, se espelham em nós, e o nosso testemunho, ele serve para isso. Então eu acho que nós devemos, refletir sobre isso. Não quem nós somos aqui dentro, mas quem nós somos lá fora. Na hora que a pessoa olha para você, na hora que a pessoa fala assim, mas cadê o Rodrigo? Aí olha, o Rodrigo tá, nossa, mas o Rodrigo era benção. Mas o Du, cadê o Du? Nossa, o Du. Não estou falando que isso não pode acontecer, irmãos, mas nós temos que vigiar, porque pessoas se espelham em nós. E o trabalho que dá para trazer, para sair, é mais fácil ainda. O pastor não faz igreja sozinho, não. O pastor, ele depende de toda a igreja, para a igreja crescer, para a igreja multiplicar. E pessoas geram pessoas, ovelhas geram ovelhas. Pense nisso, irmão. Lá em Tiago capítulo 4 versículo 8 fala assim: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Então nós temos que viver verdadeiramente esse encontro com Jesus. Nós temos que nos arrependermos e confessar o nosso pecado. Jesus chama aquela mulher. Imagino eu que ela estava escondidinha bem lá no cantinho. E aí o que Jesus faz? Jesus vê ela. Porque é assim, irmãos, o dia que a gente sai de casa pensando que, mas Deus não me vê, Deus não me olha, é bem nesse dia que Ele fala com a gente. Imagina nesses 18 anos, quantas vezes ela foi na sinagoga ouvir o ensinamento. Mas nesse dia ela teve uma transformação, ela teve uma mudança. Jesus vê ela, e às vezes Jesus Ele nos vê, Ele nos chama. A Bíblia diz que um leproso, Jesus está descendo do monte, ele se prostra e adora Jesus, e fala para Jesus assim: mestre, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus fala para ele assim: eu quero ser limpo. E o mais interessante é que muitas vezes nós estamos na espera disso, de Jesus parar, Robinho, olhar para nós e falar assim: eu quero fazer. E na hora que Ele fala isso, sabe qual é a nossa reação? Mas agora? Mas tem que ser agora. A gente quer, e na hora que Ele fala que vai fazer, não, mas não era agora. Jesus chamou ela, e imediatamente ela foi. Nós temos que entender que uma mudança, ela começa com o coração arrependido. E não é um coração com remorso como Judas teve, é com arrependimento. A única coisa que pode gerar a mudança é o arrependimento. E somente o Espírito Santo tem essa capacidade de nos fazer nós nos arrependermos, de nós olharmos e falar assim: não, eu não posso ser mais isso, daqui para frente eu preciso ser diferente com Deus. Eu preciso que aquilo que Ele tem na minha vida se cumpra, e que através de mim mais pessoas possam se render aos caminhos de Jesus. Que é isso que é a nossa missão, irmãos, é trabalhar para Ele, é trazer pessoas até Ele, é encher essa igreja aqui, irmãos, e não apenas com quantidade, mas com pessoas
que serão discipuladas, com pessoas que vão ajudar ao reino de Deus crescer, porque existem muitas igrejas aí lotadas, muitas igrejas até que já viraram cinema, irmãos, sabe? A qual você vai lá e compra uma pipoquinha e assiste o culto no camarote. Mas e a palavra de confronto? E a palavra de mudança? E a palavra do negue-se a si mesmo? Porque, irmãos, o Evangelho, ele não pode se tornar um fardo na nossa vida. Isso é muito verdade, porque Jesus, como o Léo falou domingo, ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas o alívio de Jesus não é ele carregar o seu peso. O alívio de Jesus não é ele carregar a sua cruz. Até porque ele disse que quem quiser vir após mim, pega a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas é sim ele nos ajudando todos os dias, ele nos fortalecendo todos os dias. E quando o dia mau chegar, porque ele vai chegar, é ele estar do nosso lado, segurando na nossa mão para nós não cairmos, e colocando pessoas do nosso lado para nos ajudar. É isso que ele faz. Ele não nos livra da tempestade. Até porque, sabe para que serve a tempestade? Diz que um homem, ele edificou a sua casa sobre a rocha, e o outro fez sobre a areia. Aí sabe o que aconteceu? A tempestade veio, irmão. A tempestade veio. E a tempestade, ela não veio para mostrar qual casa era mais bonita. Ela não veio para mostrar quem tinha gastado mais dinheiro no acabamento. Mas ela veio para mostrar quem tinha sido, que tinha feito da maneira errada. Sabe por quê? A tempestade, ela revela os nossos erros. Ela revela aquilo que nós fizemos de errado. Porque quando a tempestade vem e nós não ficamos de pé, nós temos que rever o nosso alicerce. Nós temos que rever o nosso alicerce. Nós temos que rever aonde nós estamos edificados. Porque uma certa feita, Jesus falou assim, para um pessoal seguir ele. Fala: não, peraí que eu vou lá se despedir do meu pai, da minha mãe, sepultar não sei quem. Fala: não, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Daqui para frente, é comigo. E às vezes nós estamos dessa maneira. Jesus nos chama. Jesus, ele quer nos curar. Ele quer nos transformar. Ele quer nos mudar. E aí, nós não queremos chegar perto dele. Porque quanto mais perto de Cristo nós estamos, mais os nossos defeitos são revelados. Quanto mais perto de Cristo nós chegamos, mais nós reconhecemos que nós precisamos de mudança. Quanto mais perto de Cristo nós estamos, mais nós entendemos que aquilo que a gente faz para Ele é pouco. Mas se eu chegar perto dele, isso revela tudo isso para mim, para que serve, né? Para que eu vou estar tão perto dele assim? É para nós, irmãos, estarmos sempre mudando, sempre sendo transformado, sempre nos aperfeiçoando. Porque o dia que nós tivermos 100%, aí Ele nos recolhe, como o pastor já falou aqui muitas vezes. Essa noite nós temos que permitir, irmãos, ser moldados pelo Espírito Santo. Sabe? 18 anos de enfermidade.
não é nada para Jesus. 38 anos de enfermidade não é nada para Jesus. 12 anos de enfermidade não é nada para Jesus. Porque a transformação, ela é um processo. A transformação é um processo. E o Espírito Santo trabalha em nós para nos conformar, para nos formar à imagem, à semelhança de Jesus. É através desse trabalho que Ele faz conosco. Jesus olha para aquela mulher e Ele cura ela, e Ele toca nela, e Ele liberta ela daquele mal. Só que primeiro ela teve que ouvir a voz de Jesus. Ela teve que tomar uma atitude de ir até Jesus. Ela teve que acreditar que aquilo que Jesus estava ensinando naquele dia ia acontecer na vida dela. Eu não sei qual foi a ministração de Jesus, mas eu tenho certeza que foi algo que impactou a vida dela. Porque quando Jesus chama ela, imediatamente ela vai. E Jesus cura ela, fisicamente e espiritualmente. Eu, irmão, não tenho poder para fazer isso. Mas o Deus que nós servimos, Ele é poderoso para libertar, para transformar. Independente do cenário que nós estejamos vivendo, independente, Jesus, Ele tem o poder para mudar. Só basta que nós acreditamos. Nós temos que só acreditar. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Jesus, Ele vai, irmão, Ele vai te curar, Ele vai te transformar. Mas quando Ele fizer isso, não esquece de agradecer, não. Não faça igual muitas pessoas fazem, não. Sabe? Igual aqueles 10 leprosos, que todos foram curados e só um volta para agradecer. Porque hoje, na igreja de hoje, não estou falando aqui, eu falo na igreja no geral, as pessoas querem o Deus da bênção, querem o Deus do milagre, mas não quer um relacionamento com o Deus do milagre. E como que nós sabemos disso? Pela transformação. Simples. Eu vou na igreja, eu adoro, eu glorifico, e na hora que eu saio, eu recebo a minha cura às vezes, eu recebo a minha bênção, e aí o que acontece depois? Nem lembro quem é Jesus mais. Aí eu só vou lembrar dele quando chegar a próxima, pastor, na próxima dificuldade. Aí, em vez de nós estarmos preparados, irmãos, para levar vida para outras pessoas, aí sabe o que tem que acontecer? Não é assim que funciona. Nós temos que ir atrás de quem um dia já teve vida. E isso faz parte, irmão. Faz parte. Faz parte. Mas lembre-se do que eu falei essa noite. Existe pessoa que olha para você e se espelha em você. Existe pessoa que olha para você e fala assim: nossa, olha o que Deus está fazendo na vida dele, olha o que Deus está fazendo na vida dela. Como o Léo falou aqui no domingo, do Leandro, do evangelista Leandro, que ele viu o que Deus fez na vida dele e aquilo impactou ele. E da mesma maneira é assim, quando nós aceitarmos a mudança que Ele tem para nós, quando nós chegarmos até Ele, quando nós deixarmos Ele trabalhar dentro de nós e curar o nosso físico e o nosso espiritual, aí nós estamos
preparados para ir levar vidas para outras pessoas. Porque às vezes nós queremos curar os outros, sendo que nem nós estamos curados. Às vezes nós queremos levar vida para os outros, sendo que a nossa barrinha está na reserva, sabe? Está no vermelho. E isso é a nossa responsabilidade. O ID, como já foi dito aqui, é responsabilidade nossa. Mas só dá para levar vida quem tem vida. A palavra é dele, é ele que faz. Mas o mensageiro, se o mensageiro não tem vida, aí fica difícil. Aí fica difícil. Amém? Se coloca de pé. Vamos orar.